Rosa, que alegria estar com você nesta manhã para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração, trazer, à existência as coisas que Deus, através de Jesus, preparou para cada uma de nós. Então, assim, será um tempo que eu vou estar trazendo conhecimento daquilo que Deus tem falado ao meu coração, e eu quero convidar você a estar comigo nesta jornada. Toda vez que você me vê ao vivo, bom dia a cada uma de vocês, que vocês me verem por aqui, eu vou estar trazendo uma palavra sobre reinar em vida. O que é isso? Como que a gente consegue produzir em vida? Porque muitas das que me conhecem aqui já há algum tempo, eu tenho feito esse trabalho aqui na internet de comunicar, de convidar cada uma de vocês a mergulhar junto comigo numa jornada de crescimento e de amadurecimento espiritual. Porque todas nós que nascemos de novo, nós tivemos o nosso espírito recriado e estávamos como um bebê. E é assim que hoje eu me sinto. 43 anos de existência, eu sou nascida e criada no meio evangélico, e muito pouco tempo eu venho amadurecendo. Porque a verdade, ela faz isso com a gente, ela nos liberta. E aquilo que Deus tem feito e fez na minha vida e na vida de cada uma que está aqui, a gente precisa usufruir em vida. Muitas das vezes eu, assim como eu, tinha um entendimento que era para uma vida, pós-morte. Esse viver abundante em Cristo Jesus era para ser vivido uma vida aceitando as coisas que a vida nos impõe, ou aceitando o fato de que era a vontade de Deus, e às vezes deixando de desfrutar das coisas que já foram conquistadas e estão disponíveis para a nossa vida. Então eu vou trazer uma série de estudos falando, sobre como podemos alcançar, mergulhar, viver dentro desse reinado em vida. A gente sabe que nós estamos caminhando, um processo contínuo e diário de crescimento e amadurecimento. Então a gente não precisa esperar, a gente partir daqui, o nosso corpo ser glorificado, para que a gente comece a desfrutar dessa vida gloriosa que Jesus já conquistou para nós na cruz. E eu quero começar essa live levando vocês lá em Romanos 5,17. Todos os versículos que eu vou citar aqui, eu quero que você anote e que você faça essa leitura na sua Bíblia, para que você também mergulhe nessa verdade, na verdade dessa palavra, que diz assim, Romanos 5,17. Se pela ofensa de um só homem reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Então aqui, o que eu quero trazer aqui? Essa palavra reinar. O que significa? Eu fui fazer uma pesquisa e, segundo o nosso dicionário, reinar é tomar espaço. Hoje é um desafio que eu quero lançar. Comece a mudar o seu pensamento, assim como eu estou fazendo na minha vida. Porque eu agora comecei a entender e ocupar o meu espaço, reinar em vida, assumir essa posição
Deus nos deu uma nova identidade. Eu fui recriada, você foi recriada no Espírito. E como diz a palavra, você tem o direito, você tem a autoridade para reinar. E como a gente viu no dicionário, significa tomar espaço, significa governar. Olha só como é profundo. Governar um estado como um chefe supremo. Então, através de Jesus, você está autorizada a tomar o seu espaço. Através de Jesus, você está autorizada a governar como chefe, como autoridade máxima. Nós, eu e você, só iremos usufruir quando a gente começar a entender que nós precisamos ocupar os espaços que nos foi entregue. Nós somos um exército de ocupação. Então, é nessa transformação de mentalidade que nós vamos começar a tomar o nosso lugar de governo. O sinônimo dessa palavra é dominar, mandar. Hoje, o poder para reinar está baseado em Jesus. Você tem Cristo na sua vida? Então, se você tem Cristo, se você é nascida de novo, você está autorizada a reinar. Então, tome o seu lugar. Mude a sua mentalidade para uma mentalidade de governo. Eu estou governando na sua casa. Já chega dando ordem que agora existe um governo, que você entendeu a sua verdadeira identidade. Você entendeu quem você é de fato em Cristo. Como se reina em vida? É uma pergunta que eu quero que você anote, porque todos os dias nós precisamos meditar nessa verdade até que essa verdade se torne real na nossa mente, no nosso coração. Porque ao longo de uma vida nós vivemos sobre uma condição de uma mentalidade misturada. Um pouco de lei, um pouco de graça, mas a gente precisa sair da lei e assumir o governo, assumir tudo que Jesus já conquistou por nós na cruz. Então eu quero voltar para que a gente tenha um entendimento correto lá no início. Quero te levar a Gênesis. Tá? Gênesis 1, versículo 28. Antes, eu vou falar aqui uma frase que eu anotei, que eu achei muito importante para a nossa meditação. Chegou a hora de parar de abdicar e abdicar o seu direito de reinar em vida. Esse é o momento, porque você toma o conhecimento, e uma vez que você toma o entendimento do conhecimento da verdade, não tem mais como você voltar atrás. Você precisa avançar nesse conhecimento e praticando. Não adianta a gente saber se a gente não governa, se a gente não vive como quem domina. E lá em Gênesis 1:28, lá na origem, no princípio das coisas, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem. Lá no versículo 27, no versículo anterior, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. Bom dia, missionária. Homem e mulher o criou. E aí eu fui pegar os significados
de cada palavra, para que a gente compreenda. A gente precisa entender o contexto do original, porque quando o versículo, muitas das vezes, ele é traduzido, para que ele chegue, né, a nossa compreensão, perde-se o sentido original. Por isso que é importante, quando a gente está meditando na palavra, a gente buscar entender o sentido real, o contexto e o que aquela palavra original está querendo dizer, para que a gente não perca o sentido completo daquilo que a palavra está querendo liberar sobre a nossa vida. E quando a gente vai para a palavra imagem, olha que ensinamento valioso. Imagem, representação, reprodução. Então Deus, ele nos criou a sua imagem, ou seja, é uma representação, isso segundo o nosso dicionário. Mas quando a gente vai lá, né, para a raiz da palavra, quando ela foi criada, olha só, essa palavra em hebraico, tá, se refere a algo semelhante, mas não é idêntico, dá a ideia, tá, de que representa algo. Olha que coisa fantástica. Deus nos criou para representá-lo. E não foi só isso. Ele não só nos criou a imagem, dando esse sentido de representação, mas também semelhança, que dá, olha só, que dá essa ideia de receber atributos e características. Então, quando ele nos criou, ele não só nos fez semelhantes, dando essa ideia de representação, é muito mais, tá? Porque Deus nos criou, a gente precisa entender que quando você olha no espelho, você é um espírito. Então você é um espírito que tem um corpo. E você foi criada para ser uma representação máxima de Deus na terra. E é esse entendimento que a gente precisa desenvolver, essa mentalidade, para que a gente comece a reinar em vida. Isso é um processo diário de meditação, para que a nossa mente seja renovada e a gente comece a viver, experimentar a abundância que Jesus já conquistou e liberou na cruz por nós. Mas a gente vai entender passo a passo durante essas lives que a gente vai estar trazendo aqui esse ensinamento de estar reinando em vida. E o interessante é que cada pessoa, ela reflete um pouco das características de Deus. Então, quando ele disse, crescei, multiplicai, Deus, ele é multiforme. E nós nos completamos no corpo, nós somos uma parte do corpo de Cristo. E cada corpo, ele tem uma característica do próprio Deus. Por isso que nós somos diferentes, cada uma atua, né? Tem um propósito para o qual Deus a criou, porque ele espalhou na sua criação as suas características únicas, que faz com que o corpo se edifique e que o corpo ele cresça e transborde um na vida do outro. Por quê? Porque nós estamos expressando a imagem do Deus que nos criou. Então, quando nós aceitamos Jesus, né, nós temos esse espírito recriado e nos tornamos nessa imagem e nessa semelhança, ou seja, representantes do próprio Deus. Lá no Éden houve essa separação.
Quando o homem, porque Deus entregou o domínio sobre todas as coisas. A gente viu lá em Gênesis 1:28, no Gênesis 27, todas essas citações que eu fui falando aqui. O homem entregou para quem? Ele entregou para o diabo. E aí houve essa separação. E todas as maldições, né, provenientes, que a gente já conhece desse fato. Mas Deus, através de Jesus, ele criou o plano perfeito para fazer o quê? Para nos religar, para nos conectar novamente a Ele. Porque Ele nos criou com um propósito, com um objetivo. E Ele criou esse plano maravilhoso para nos conectar de novo a Ele. Mas hoje eu quero só que você fique com esse pensamento de que você é um espírito, de que você foi recriada à imagem e semelhança. E essa ideia de imagem e de semelhança é a representação dele, e as características e atributos pertinentes a Deus foram transmitidas na criação. Por isso que, mesmo com a humanidade, né, caída, afastada, o que a gente precisa entender que não são os atos que fazem a humanidade, né, pecar, sermos pecadores. Não é os atos, e sim o estado, o espírito, quem ele é, quem eu sou de verdade. É isso que me torna indigna de estar diante de Deus. Não é aquilo que eu faço. E aí, essa humanidade que está afastada de Deus, ela é pecadora. Mas nós que aceitamos, já nos reconectamos, religamos, e mesmo essa humanidade, né, que está longe do seu Criador, ela também tem fragmentado nela as características de quem a criou. E por isso, né, que nós ainda vemos gestos de bondades, atos de justiça na humanidade, embora caída e afastada do seu Criador, porque existe fragmentos da característica e daquilo que Deus nos criou lá antes da queda nessa humanidade. Então esse entendimento precisa se fazer real na nossa vida, que hoje nós que estamos em Cristo estamos religadas, estamos conectadas com o Pai e temos a autoridade que nos foi delegada lá no Éden, que foi restaurada através de Jesus Cristo, e nós estamos livres para viver tudo aquilo que Ele tem para cada uma de nós. E eu coloquei aqui, gente, dentro ainda dessa imagem, olha que verdade profunda. Projetar ou produzir uma sombra. Somos sombra de quem Deus é. Olha que coisa incrível. Toda vez que você se olhar no espelho, você vai poder ver a sombra de quem Deus é. E isso não é coisa, invenção, né, minha. É aquilo que Deus realmente intencionou a fazer. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós temos o nosso espírito recriado e somos parecida com Ele. Eu achei assim, e essa questão dos atributos, as características, eu coloquei assim, ó, daí vem a nossa inteligência, poder de escolhas, criação, criatividade, emoções. Tudo isso provém do nosso Deus. E é por isso que a ciência até hoje
não consegue desvendar, né, como a nossa mente funciona. É porque isso tudo está fragmentado na humanidade caída. Então não tem como a ciência desvendar algo que está fragmentado, não está na sua totalidade, na humanidade que está caída. É muito forte e a gente precisa viver sobre essa verdade. Precisamos sair do plano físico. As coisas do reino acontecem espiritualmente. É uma semelhança mental, moral e social. Isso precisa estar enraizado no nosso espírito, aquilo que nós nos tornamos ao nascer de novo. Não pode existir mistura na nossa vida. Um pouquinho de mistura estraga toda a massa. E a gente deixa em cima da mesa as bênçãos já conquistadas na cruz. O homem reflete a imagem de Deus. É muito forte, é muito sério, e isso precisa ser intencional no nosso pensamento todo dia, acordar sobre essa verdade até que essa verdade seja estabelecida na nossa alma, no nosso espírito. O pecador continua sendo o ser criado por Deus. Então, quando a gente olhar para uma pessoa que está distante, a gente precisa entender que ali vai alguém criado com as características fragmentadas de Deus. E que aquele ser fragmentado precisa ser reconstruído. Aquele ser fragmentado precisa ser recriado. Maldizer uma criação de Deus é maldizer o próprio Deus, porque Ele criou-nos parecidos com Ele. Então até a nossa visão em relação ao outro muda com esse entendimento, com essa verdade. A gente consegue perceber no ser humano, né, essa inclinação para o bem. E por isso que o homem cada vez mais se mete, né, tentando cobrir o buraco dos fragmentos. A sua alma está fragmentada e ele anseia por tapar esses buracos, mas ele busca em coisas que não podem preencher, porque nós sabemos que somente pode ser preenchido através de Jesus Cristo, porque Jesus, ele é o único caminho. Não existe, né, essa conversa de que todos somos filhos de Deus. Não existe essa conversa de que todos os caminhos levam a Deus. Todos nós somos criação. Todos nós temos quem ainda, né, não encontrou esse caminho, tem os fragmentos, tem os atributos do Criador, mas ele só é pleno, ele só reina quando ele encontra o caminho, e o caminho é Jesus. Gente, e é tão sério viver debaixo de algumas verdades espirituais que mesmo aquele ser fragmentado, com apenas, gente, olha como Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão bondoso, palavras não dá para descrever. Mesmo um ser fragmentado, distante, ele, quando ele entende os princípios que existem, né, que foram deixados de domínio na terra, e ele vive em sintonia com esses princípios, eles começam a governar, a dominar.
E a gente vê também muitos que se espiritualmente estão ligados a influências de demônios, usurpando aquilo que é nosso, porque nós não deixamos em cima da mesa, a gente não se apodera. Se o espaço é para ser ocupado para aqueles que estão em Cristo. Você acha, eu não sabia, gente, eu não sabia que tudo estava em cima da mesa. Então, hoje o trabalho é de construção. E essa prata, esse ouro que Deus criou e entregou para o ser humano, e o ser humano entregou ao inimigo. Mas Jesus resgatou tudo isso, toda essa prata, todo esse ouro, para que nós vivamos ainda em vida com fartura, abundância, dominando. E anote aí se você tem dúvida do que eu estou falando. Quem está chegando agora está lá em Romanos 5,17. Então, essa live, esse café virtuoso que nós vamos tomar diariamente, são pequenas doses que eu quero trazer esse ensino de crescimento, de jornada para as nossas vidas, para que a gente coloque no nosso espírito, para que o nosso espírito, que está ligado ao Espírito de Deus, possa transmitir isso para a nossa alma, e a nossa alma mandar os comandos para o nosso corpo, e que a gente viva em uma vida de reinado e domínio, ocupando os espaços que nos pertencem. Você pede licença e pega o que é seu. Você invade e conquista. Você não precisa lutar. Você precisa apenas pegar o que é seu. A luta já foi realizada lá na cruz do Calvário. Hoje, a nossa batalha é no campo da mente, porque a gente precisa inserir novos ensinamentos, apagar todo traço de lei, de justiça própria, porque não é pelo aquilo que você faz. Eu pequei ontem de manhã, eu estou distante de Deus. Não é pelo que você faz. Você tem um advogado que você confessa e ele automaticamente te representa perante Deus, e você é limpa, justa, santificada, pronta para conquistar, dominar e reinar. Não há nada que nos impeça de conquistar e de viver aquilo que Jesus tem para cada uma de nós. E entenda que nós somos membros de um corpo e o cabeça é Cristo. E Cristo distribuiu fé para todas nós. Ele distribuiu dons para que nós habilitássemos o corpo para toda boa obra. Então vamos viver e tomar posse daquilo que Jesus já conquistou na cruz por nós? É isso, meninas, para o dia de hoje. A gente vai trazendo conhecimentos aqui bem fragmentado, né? Bem passo a passo, para que não só você como eu também, a gente beba e receba no nosso espírito, e o nosso espírito, que está cheio do Espírito de Deus, vai transmitir essas verdades para a nossa alma, e a nossa alma vai mandar todos os comandos para o nosso corpo, e vamos reinar. Já estamos reinando em vida. O nosso reinado começa quando a gente toma uma posição de viver de cabeça erguida,
sabendo que Deus é quem batalha as nossas batalhas, vivendo cada dia, declarando, né, como eu sempre falo, as promessas de Deus, declarando aquilo que Ele já liberou sobre as nossas vidas, até que se manifeste no nosso dia a dia. Vamos ser intencionais a cada palavra, a cada pensamento, substituindo pela palavra de Deus, porque nós vivemos por aquilo que nós cremos e não pelas circunstâncias que nos apertam. As circunstâncias querem nos afrontar, as circunstâncias querem nos fazer desistir, querem nos fazer parar, porque Ele sabe que quando a gente tomar posse dessa verdade, tomar posse dessa palavra, viver, né, sobre um andar no Espírito, nada nem ninguém poderá nos parar. Então depois, amanhã, nós vamos dar sequência nessa live e vamos falar sobre receber versus conquistar. Como que a gente faz isso, né? Esse reinar em vida. E ao longo dessa jornada, amanhã a gente precisa estar melhor do que hoje, porque cada dia um progresso. Lembra que eu falei no início? Nós estamos numa jornada e essa jornada ela só será concluída à medida que nós mergulharmos nessa verdade, a fé sendo colocada em ação diariamente na nossa vida. Um dia abençoado, um dia de graça, um dia de conquista, um dia que as portas dos céus estejam sendo liberadas sobre a sua vida. Lembre-se que você tem uma porta aberta dentro de você, que essa porta você precisa atravessar essa porta, ela já está aí aberta e você só precisa avançar, você só precisa crer, confessar e viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.